Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje nós vamos conversar sobre a cistite idiopática felina. Gente, que raio de doença é essa, né? Ela também é conhecida como a cistite intersticial felina ou a síndrome de Pandora, que eu acho que é com esse nome que essa doença é mais conhecida, né? A síndrome de Pandora, né? E por que, gente, a síndrome de Pandora? É porque os deuses, né? Falar um pouco de mitologia aqui. Os deuses foram dar uma caixa de presente para a primeira mulher que se chamava Pandora. Deu uma caixa de presentes, mas só que ela não podia abrir. Agora, para que vai dar uma caixa de presente para uma mulher, né, gente? Que a gente gosta de quê? A gente gosta de joia, a gente gosta de sapato, de bolsa, de maquiagem, de esmalte, é isso que a gente gosta, entendeu? Aí os deuses vão dar uma caixa cheia de presente bom pra nós, né? Mas aí não quer que ela abra. Tá pedindo, né, queridos? Vocês estão pedindo. É lógico que ela abriu essa caixa, né? E começou a sair um monte de mazelas, né? Um monte de mazelas pelo mundo. Tristeza, desgraça, né, gente? Tudo mais ou menos que a gente vê hoje, né? Então já complicou a nossa vida pra cá, tá? Mas sem mais delongas, tirando um pouco da mitologia, é assim que aconteceu e por causa disso, né, essa condição que acontece em gatos também pode ser chamada de síndrome de Pandora. Vamos começar com o vídeo, tá, gente? Então, o que mais que eu ia falar? Eu ia falar mais coisas, peraí. Também não posso esquecer que aqui nesse vídeo eu também vou falar, né, sobre o diagnóstico e o tratamento. Tá, pessoal? Prestem muito atenção, né, no diagnóstico, tá? Para você conversar com seu médico, ter aquele diálogo bacana, honesto e sincero, tá bom, minha gente? Aqui é tudo para ajudar, tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho, né? Certifique-se de que vocês estão inscritos no canal e dê o seu like, gente. Dê o seu like para me ajudar aqui, tá bom? Vamos começar. O que é cistite idiopática felina? É quando há uma inflamação asséptica da vesícula urinária, ou seja, não há contaminação de bactérias. Até hoje, ela não é muito bem elucidada, por isso a nomenclatura idiopática. A gente não sabe por que acontece, só sabemos que acontece. Porém, acredita-se que a sua principal causa seja o estresse. Todo gato pode ter CIF, porém gatos mais sensíveis sofrem mais com essa condição. E o que seria esse gato sensível? É aquele gato estressadíssimo com tudo, rabugento com tudo, arisco, quer morder todo mundo, né? Ninguém pode nem olhar para ele que ele já vai... Eles têm mais facilidade de desenvolver CIF. Agora, gatos tranquilos podem desenvolver CIF também? Pode. Por exemplo, a morte de alguém, viagens, mudança na rotina, introdução de outros animais na casa, superpopulação, falta de manejo, de higiene em casa com relação às vasilhas de água e comida, caixinha de areia e falta de enriquecimento ambiental também podem causar CIF nos gatinhos mais tranquilos. Outras causas, pessoal, também podem acontecer para que essa bexiga inflame. Então, nós temos aí as doenças do trato urinário inferior dos felinos, tá? Essas doenças do trato urinário inferior dos felinos, a causa da bexiga inflamar não era o fator estresse, tá? Não é o fator estresse, tá? Os fatores são, nós temos aí tampões, nós temos aí cristais, nós temos pedras, né, na bexiga ou na uretra, né? Nós também podemos chamar essas pedras de urólitos, tá? Então, essas são as causas também para que essa bexiga inflame. Nós temos aí a infecção bacteriana, né, na bexiga, sendo que a infecção bacteriana, gente, na bexiga, que é a infecção urinária, ela não acontece comumente, ela não é muito frequente. Tá? Então, para você saber se realmente aquela bexiga que está inflamada, que está avermelhada, né, sanguinolenta, está com bactéria, além de você fazer a urinálise, você precisa fazer a urocultura. Mas isso eu vou elucidar melhor lá no diagnóstico, quando eu for falar sobre o diagnóstico, tá? Neoplasias também podem fazer com que essa urina inflame, tá? E, por fim, alguns estudos evidenciaram de que gatinhos que já pegaram calicivirose possam ser gatilhos, né, para que essa bexiga inflame também. Não posso deixar de falar aqui para vocês que aqui no meu canal eu fiz um vídeo sobre obstrução urinária, tá? Obstrução urinária, eu vou deixar aqui
sei lá, desse lado aqui. Eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada lá, tá, gente? Eu elucido muito bem quando esses gatinhos têm a bexiga inflamada por causa de cristais, tampões e pedras, tá? Inclusive, nesse vídeo que eu postei sobre obstrução urinária, é o caso clínico do meu gatinho no Brasil, o Diego. Ele teve uma obstrução urinária por causa de uma pedra que a gente achou ali na uretra. Então, ele ficou dias sem fazer xixi, essa bexiga inflamou, né? E isso é uma das doenças do trato urinário inferior dos felinos, tá, gente? Que não tem nada a ver com estresse. Estressa, lógico que estressa porque tá doendo, tá inflamado, lógico que vai estressar, né? Mas a causa não foi o estresse, a causa foi uma pedrinha que achamos na uretra. Eu espero que isso tenha ficado muito claro com relação às causas entre as doenças do trato urinário inferior dos felinos e a cistite idiopática felina. Bom, pessoal, agora para a gente entender como é que é o mecanismo, né, da cistite idiopática felina, como é que ela acontece por dentro do corpo do paciente, primeiro a gente precisa saber o normal primeiro, né? Como é que é esse normal quando um gatinho tá ali submetido a uma situação de estresse, uma situação de perigo? O que acontece dentro do corpo dele normalmente? Então eu preciso explicar isso para vocês, tá? Antes de vocês entenderem a doença, né? E também para saber como é que essa doença ocorre dentro do corpinho dele em resposta à situação de perigo e estresse, tá bom, pessoal? Vamos acompanhar. Aqui temos um gatinho de boa, tranquilo e tudo indo muito bem para ele naquele momento. De repente, ocorre uma situação de estresse ou medo nesse gatinho. Os mecanismos normais para o corpo conseguir lidar com essa situação começam a acontecer, dando apenas duas opções para esse gatinho: ou ele luta ou ele foge. Então começa a acontecer uma série de eventos que vai desde o sistema nervoso central até o sistema endócrino. O estresse vai atuar diretamente numa região do cérebro que se chama hipotálamo. O hipotálamo vai liberar um hormônio chamado hormônio liberador de corticotrofina, o CRH, que vai estimular a glândula pituitária, que também fica no cérebro. Essa glândula pituitária, já estimulada, vai liberar o hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH, que vai estimular as glândulas adrenais a liberarem o cortisol. Simultaneamente a isso, está ocorrendo a liberação de catecolaminas, a adrenalina e a noradrenalina. Toda essa reação vai fazer com que o gatinho tenha um aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, pupila, começa a dilatar, tudo isso para que esse gatinho saiba lidar com a situação de estresse. Esse estresse vai passar. Então o corpo vai começar a fazer o feedback negativo, enviando uma mensagem lá para o cérebro dizendo: olha, a situação de estresse está se resolvendo. Então vamos parar de liberar hormônios, fazendo com que as glândulas pituitárias e adrenais não sejam mais estimuladas, colocando um fim na liberação do cortisol. Então, minha gente, se isso tudo aí está baixando, as catecolaminas também estão baixando e aí esse gatinho se acalma. Tudo isso que eu acabei de explicar para vocês é o normal, tá? Agora, se eu tenho um gatinho que é sensível ao estresse, por exemplo, ele também vai passar por todo esse mecanismo, exceto na hora de liberar o cortisol. Há uma falha na liberação de cortisol. Então, se não tem liberação de cortisol, não tem por que fazer um feedback negativo. Então, se não tem feedback negativo, não tem como as catecolaminas baixarem. Elas vão continuar em níveis altos, perpetuando o estresse desse gato. E o que a bexiga tem a ver com tudo isso? As catecolaminas, estando em níveis altos e duradouros, vão deixar as fibras C da bexiga mega sensíveis. Essas fibras C são fibras nervosas da bexiga que vão liberar substâncias P, fazendo com que haja liberação de mastócitos, células de defesa, causando a dilatação de vasos, sensibilidade na mucosa da bexiga, inflamação, dor, espasmos e, dependendo do tempo e da gravidade, essa urina sai sanguinolenta. Com isso, a camada de glicosaminoglicanos, sulfato de condroitina, entre outros elementos que formam a camada fina no interior da bexiga, é destruída, tornando-se uma camada permeável, fazendo com que a urina, que é ácida,
entra em contato íntimo com a mucosa da bexiga, aí, pessoal, temos todo aquele contexto, conjunto da obra, né, de um gatinho com cistite idiopática felina. Viu aí, pessoal, o que acontece? Viu como é que desenvolve a cistite idiopática felina? Né? É uma coisa muito louca. Tudo isso, né, com relação ao mecanismo normal em resposta ao estresse, né, ou alguma situação de perigo, isso acontece com nós seres humanos também, tá? A gente também tem esse eixo, né, esse eixo hipotálamo, pituitário, adrenal. Nós temos esse eixo também e nós temos só duas decisões a tomar numa situação de perigo. Ou a gente luta ou a gente foge. Isso acontece igualmente, né, com nós seres humanos, tá? Bom, agora vamos aos sinais, gente. Quais são os sinais da cistite idiopática felina? Primeiramente, esse animal, ele vai parar de comer. Ele não vai querer comer, né? Tá doendo, tá desconfortável, tá ardendo ali, então fome é a última coisa que ele vai pensar, tá? Então, perda de apetite, dor, desconforto abdominal, eles podem ficar ali arqueadinhos, tentando fazer xixi, eles ficam ali arriadinhos naquela posição que a gente já conhece, tentando fazer o xixizinho dele, não consegue, fica fazendo xixizinho pela casa, fora da caixinha de areia, entendeu? Então já começa aquele desespero que a gente já vê, meu Deus, meu gato não tá urinando, meu Deus do céu, né? Já começa aí. Em alguns casos, esses animais, eles urinam sangue também, né? Porque depende da gravidade, né? Se o gato é muito mais sensível, né? O que tá rolando ali, então essa urina, ela pode sair com sangue também, tá, gente? E esse gatinho, ele também fica fazendo vários xixizinhos, né? De pouquinho, de pingo, né, ali por dia. Alguns gatinhos pode sair o jatinho ali também, né, mas ele ainda assim vai ficar com aquela, ai, tá doendo, né, aquela urina ali com dificuldade, tá? Em alguns casos também pode acontecer o vômito, né, e a vocalização. Ele tá ali na caixa de areia, mas tá chorando porque tá doendo. Vocês viram o porquê que dói. Aqui, pessoal, é só para mostrar para vocês como é que é um gatinho, né, que tem CIF, que tem cistite idiopática felina, né, anda arqueado, fica fazendo xixizinho de pingo, né, fica ali pingando pela casa, pode ser xixi com sangue, vocalização, falta de apetite, dor, inflamação, desconforto abdominal, né, fica ali andando desse jeito, é muito dolorido de ver, tá? Aqui, nesse caso, especificamente, a bexiga do Diego inflamou porque nós achamos um urólito, uma pedrinha na uretra, tá? Que inflamou a bexiga também. Então, vocês estão vendo aqui que a causa, no caso do Diego, foi uma pedrinha e não um fator estressor. Lembre-se que o fator estressor é a principal causa da cistite idiopática felina. Só estou mostrando esse vídeo aqui para vocês verem que, independente da causa, né, esse gatinho ele vai ficar com esses sinais aqui, tá? Por quê? Porque, independente da causa, a bexiga inflama, ela tá inflamada, então fica com esses sinais aqui, tá bom? Bom, vamos ao diagnóstico, pessoal. Qual é o diagnóstico de cistite idiopática felina? Como é que a gente faz esse diagnóstico? Primeiramente, a gente precisa investigar as doenças que causam os mesmos sinais e sintomas da CIF, tá? E quais são essas doenças? As doenças do trato urinário inferior dos felinos, que eu já falei aqui para vocês, né? Urólitos, cristais, tampões, né? Que fica ali ou na bexiga ou fica na uretra, né? Essa bexiga vai inflamar. Câncer, tá? Infecção bacteriana. Então, você tem que investigar tudo isso aí, tá? Para poder depois, né, fechar o diagnóstico de cistite idiopática felina. Ou seja, o diagnóstico de cistite idiopática felina é feita por exclusão. Investigue todas essas causas que eu falei para vocês, né? Que são aquelas causas das doenças do trato urinário inferior dos felinos, investigue aquelas causas primeiro, tá? Aí depois, se não tiver nada disso, aí você fecha o diagnóstico, né, de cistite idiopática felina. É claro, gente, vocês vão fazer ali o exame de urinálise, né? Ali na urinálise, gente, vocês vão ver sangue, vocês vão ver um pouco de proteína, vocês vão ver um pouco de bactéria. Só que é o seguinte, gente, a urinálise, quando você vê bactéria na urinálise, ela não bate martelo para dizer que tem infecção urinária, tá? Às vezes vai sair uma bactéria, uma ali, uma, duas,
por campo, algo do tipo, e aí algumas vezes o colega pode pensar que não, tem bactéria, eu achei ali, então tem infecção urinária. Não, lembre-se que a infecção urinária ela não é muito frequente, né, nos casos de SIF. E lembre-se também que a SIF ela é uma inflamação da bexiga asséptica, então não tem contaminação bacteriana ali. Tá? Então, se vocês verem um pouco de bactéria ali na urinálise, né, pode ser por causa do tipo de coleta dessa urina que vocês fizeram, tá? Que pode ser por micção, pega lá o potinho, coloca lá no piu-piuzinho, na pererequinha da gatinha, né? Aí tá mexendo ali, ela chuta o copo, né? Ou cai areia, aí vai contaminar, gente, vai ter bactéria ali. Então, isso na urinálise já é esperado, tá? Mas você sabe que ali naquela bexiga não tem bactéria, né? É uma inflamação da bexiga asséptica, tá? Se você for coletar por sonda, também pode dar um pouquinho de bactéria ali, mas não quer dizer que a bexiga está infeccionada com bactéria, tá? Para você saber se essa bexiga realmente está infeccionada com bactéria ou não, você precisa fazer o exame de urocultura. É isso que vai bater o martelo, tá? Não é urinálise, tá? O EAS, não é, tá? É a urocultura. Então, você vai pegar essa urina por cistocentese, tá? A coleta é por cistocentese, que as chances de contaminação é quase zero, tá, gente? A gente nunca pode falar nunca, sempre, 100%, para sempre, ninguém pode falar isso, tá? Mas a coleta por cistocentese, né, as bactérias, a contaminação que acontece, que poderia acontecer ali, é muito baixa, tá? É quase zero. Então, você faz a coleta por cistocentese e manda, né, para fazer o exame de urocultura pra gente ver se vai realmente crescer algum tipo de bactéria ali e aí saber qual é o tipo de antibiótico que a gente vai usar, tá? Então, era isso que eu queria elucidar no diagnóstico. A ultrassonografia, ela também é muito importante para quê? Pra gente ver se não tem ali, né, urólitos, para ver se não tem pedra na bexiga, na uretra, né, para ver se não tem essas pedras aí. Tá? Então a ultrassonografia ela é muito importante para ver se essa bexiga está espessada, inflamada, para ver o quanto de sedimento que tem ali dentro, né? Então, no resumão da ópera, né? Quais são os exames, os primeiros exames que a gente precisa pensar para a gente pegar e fechar o diagnóstico de SIF, né? Primeiro, excluir todas as doenças do trato urinário inferior dos felinos, fazer o exame de urinálise, fazer a ultrassonografia e fazer a urocultura, sendo que é a urocultura que vai dizer se tem bactéria naquela bexiga ali ou não, tá? Não é o exame de urinálise. Fechou, pessoal? Vamos ao tratamento, pessoal. Qual é o tratamento de cistite idiopática felina? Gente, vai desde analgésicos, né, a quiçá cirurgias, tá? Quiçá. Então vamos lá. Analgésicos, anti-inflamatórios, ansiolíticos. É claro que eu não vou falar nome de remédio aqui, porque senão o povo sai comprando e dá de qualquer jeito e aí o bicho acaba morrendo, né? Não queremos que ele morra. Então, analgésicos, anti-inflamatórios, ansiolíticos, tá, gente? Não podemos deixar de oferecer o enriquecimento ambiental, tá? O enriquecimento ambiental. Então, você precisa, né, ter cuidado com o espaço da sua casa, com o ambiente da sua casa. Então, para você que tem gato, eu tenho 2, né? Tenho 2 gatos. Então, para você que tem gato, você precisa de vários potes espalhados pela casa, com água. É isso que você precisa para induzir ele a beber água, tá? Outra coisa, gente, para diminuir o estresse. Então, né, é foguete, é a dinâmica da casa, da família, a gente brigando o tempo inteiro, né? Aí o pai não gosta do gato, a mãe já gosta, né? O avô já fica infernizando a vida do gato. Então, tudo isso, tá? É um fator estressor, tá? Cachorro perturba, né? Então, gente, cuidado, tá? Cuidado com os gatilhos estressores aí, com a dinâmica da casa e da família, né? Então, as famílias aí, né, que é toda hora no grito, né? Então, cuidado, tá? Uma outra coisa, o enriquecimento ambiental que eu tinha falado, né? Colocar ali caixinhas espalhadas pela parede da casa, para eles terem ali, né, aquela coisa de se exercitar, de pular, de subir, né? Colocar arranhadores. Então, para você que tem gato, você precisa construir, né, ou decorar a sua casa conforme o gato, amor. É conforme o gato, porque é mais ou menos ele que manda na casa, né? Então, já começa aí, tá? Tentar diminuir esse fator estressor ali. Com relação aos comedouros, né?
Os comedouros, limpo, né? O comedouro ele tem que estar limpo, gente, tá? E a caixinha de areia limpa também. Eu vejo que tem gente que limpa a caixa de areia uma vez na semana. Uma vez na semana, gente. Não, aqui em casa, eu limpo essa caixa 2, 3 vezes no dia. No dia, porque gato odeia sujeira, odeia. Tá? Eu peguei uma paciente que ela tava vocalizando, ela não tava conseguindo fazer xixi na caixinha de areia. Por quê? Porque o pessoal coloca um filete, uma camada finíssima de areia na caixa de areia, gente. Não bota! Coloca aí areia dentro dessa caixa, minha gente. Né? Porque eles vão cavar. Entendeu? Eles cavam, né? Então vão cavar, né? Para poder esconder lá o cocôzinho, o xixizinho, né? Então é isso aí. Então tudo isso aí, gente, previne até para que o colega não vá fazer num futuro uma cirurgia desnecessária. Uma cirurgia desnecessária, entendeu? Ah, não, fica recorrendo toda hora, então vamos cortar o pinto desse gato, né? Vamos fazer uma penectomia, né? Porque vive recorrendo, mas se a gente já fizesse ali, né, o manejo ambiental correto, esse gato não se estressaria tanto e não precisava cortar o pintinho dele. Tá, gente? Então, vamos começar a entender que o enriquecimento ambiental para gatos é importante, é vital, tá? Nós temos aí também, gente, suplementos com glicosaminoglicanos. Eu já expliquei ali para vocês no mecanismo, né, fisiopatológico, que é aquela barreira, né, de glicosaminoglicanos, de ácido hialurônico, de condroitina, aquilo ali quebra, né? Então, a gente pode fazer suplementação aí, né, com esses elementos, tá? Porém, cientificamente, não é comprovado, né? Segundo alguns colegas e segundo alguns estudos. Eu já não penso desse jeito, tá, gente? Se tá faltando ali, vamos botar, né? Qual que é o problema, né? E chá de o chá de cranberry, tá, gente? A gente sabe que o cranberry, eu acho que o pessoal aí no Brasil chama de mirtilo, não sei, é um nome desse jeito, tá? Mas aqui a gente chama de cranberry, né? É muito bom para o sistema urinário, tá? Então, eu acho meio difícil um gato querer chá, né? Mas você pode fazer, mandar manipular, tá, gente? Com biscoito, com cápsula, com pó, né? Whatever, né? Manda manipular. Tudo para facilitar a nossa vida com gato, porque a gente sabe que gato é alienígena, né? É alienígena. Tá bom, gente? Ficamos assim, então? Entendeu? Tudinho aí o tratamento, o manejo e a higiene de dentro de casa com relação aos gatos, comedouro, caixa de areia, chão, espaço, né, gente? Superpopulação, já esquecendo da superpopulação. Superpopulação, né? Gato quer o espaço dele, bota 2 gatos, no máximo 3. Agora, gente, né? O povo fica catando 70 gatos, bota dentro de casa, né? Vai estressar, é superpopulação. Tá aí, um fator estressor que vai lá, ó, dar o gatilho para que a sífilis se desenvolva, tá, gente? Então, eu acho que deu para entender no resumão da ópera, né? Bom, pessoal, eu iria colocar aqui uma cirurgia de uma colega minha, médica veterinária, que ela fez num paciente dela que estava sendo tratado para constipação, para fecaloma, né? Era um gatinho, 6 anos, macho, né? E eu resolvi não colocar essa cirurgia dela aqui porque é uma cirurgia muito sanguinolenta, tá, gente? Eu coloquei algumas fotos e coloquei o vídeo da cirurgia lá no meu Instagram, né, no meu feed, no meu post que eu coloquei lá no feed, falando sobre a CIF, tá? Então lá o pessoal já não dá strike, já não perde monetização, até porque nem tem monetização no Instagram, né? Mas aqui no YouTube é bem provável que o pessoal possa, né, além de me desmonetizar, né, tirar o meu vídeo do ar, tá? Porque é uma cirurgia muito sanguinolenta. Então, assim, essa cirurgia ela teve que fazer porque o gato estava ali, ó, sendo tratado por uma outra coisa que não tinha nada a ver. E essa bexiga foi inflamando, né? Os vasos foram se rompendo por causa da inflamação. E aí começou a criar pedaços de coágulos enormes dentro da bexiga que não daria pra gente pegar e fazer um tratamento, a gente não, né, minha colega, fazer um tratamento ali só com medicação, manejo, nada disso, tá? Anti-inflamatórios, nada disso. Então, teve que partir pra ignorância, né?
teve que fazer a cirurgia e lá eu mostro no meu Instagram pedaços e pedaços de coágulos saindo dessa bexiga, gente, tá? Então, assim, como eu falei pra vocês, o manejo, o enriquecimento ambiental, a limpeza, o espaço, isso tudo é muito importante para diminuir o fator estressor, né, desses gatinhos, para que eles não desenvolvam a CIF, né, e também para evitar cirurgias desnecessárias, né? Então, vocês viram que a CIF também pode ter o tratamento cirúrgico, né, porque fica recidivando, vai e volta, né, mas para que isso seja evitado, o manejo e o enriquecimento ambiental é vital. Tá bom, minha gente? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Pra eu saber, tá? Pra eu saber que vocês assistiram esse vídeo até o final, eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários. A CIF, ela é asséptica. A CIF é asséptica. Eu vou saber que vocês assistiram esse vídeo até o final e que entenderam todo o contexto, a profundidade, o detalhe, né, que envolve essa síndrome de Pandora, né, essa inflamação da bexiga, tá? Eu vou saber que vocês entenderam, né, tudinho direitinho, tá bom, pessoal? Não se esqueçam também de que se você estiver passando por uma situação como essa, com seu gatinho, com seu bichano, com seu bigodudo, procure um médico veterinário presencial ou procure um médico da telemedicina. Tá bom, minha gente? Um beijo pra vocês. A gente se vê na próxima. Tchau!